Alô, tudo bem? Espero que sim. Aproveito para desejar uma ótima semana, tendo em conta que é segunda-feira. E olha, bem-vindo aqui ao meu escritório de coaching, onde eu dou a maioria das minhas sessões. Lá vem aqui a minha gata meter sobre o. E esta semana eu gostava de falar contigo sobre duas necessidades humanas que nós temos e que às vezes nos parecem difíceis de integrar, principalmente quando estamos a falar de relações. Não só, obviamente, de relações afetivas, mas como fazer isto funcionar. Eu quero estas duas coisas, mas parecem que são coisas opostas entre si, ou como integrar este paradoxo. E o paradoxo que eu gostava de te falar esta semana é sobre aquele paradoxo que se chama amar e ser amado e o paradoxo do amor próprio. Eu trouxe aqui estes dois bonequinhos que por acaso os encontrei da minha viagem à Tailândia para exemplificar estes dois lados do paradoxo. Então o que é que acontece, malta? Alguns de nós somos mais viciados. Quando eu digo viciados não quer dizer que é mau, estou a dizer que é o nosso vício motivacional por este lado do paradoxo, amar e ser amado. Aqui os anjinhos do amor, não é? Que gostam de dar, que gostam de servir o outro, que gostam de pensar nas necessidades de outra pessoa, que gostam de satisfazer mais as necessidades de outra pessoa, gostam de os mimar, dar atenção. São pessoas que vivem mais para o outro e não há problema absolutamente nenhum com isso, certo? E depois temos o outro lado do paradoxo, que é o amor próprio. Deixa-me tirar esta partezinha daqui, certo? A malta que tem um vício maior, uma potência mais natural, pela parte do amor próprio. Estão a ver aqui assim este metalzinho, que é mais o eu, é mais tipo, não entra grande coisa, não é no mau sentido mesmo, mas gosto mais de passar tempo comigo, gosto mais de trabalhar sobre os meus objetivos, sobre as minhas necessidades, sou mais focado no meu eu e em alimentar o meu eu e não tanto dado para a questão dos outros. E mais uma vez, tal como no outro, não há problema nenhum nisto. O que é que acontece? Tal como eu te disse há pouco, os meus animais agora estão todos nervosos e querem os bonequinhos, tu tens estas duas necessidades dentro de ti, certo? Tu obviamente queres uma vida em que tu amas e és amado e tens conexão com as pessoas e tens relacionamento com as pessoas e tu obviamente queres uma vida em que tu tomas conta de ti e mimas-te e trabalhas contigo e cuidas de ti mesmo e das tuas necessidades, verdade? O que estraga um bocadinho esta coisa toda é que nós temos um vício motivacional, nós temos um destes dois lados do paradoxo que nos é mais natural. E, por exemplo, várias vezes as pessoas que têm aqui a questão do amar e ser amado numa relação ou nas relações na relação com as pessoas, o que é que lhes acontece? Dão. E às vezes esquecem-se um bocadinho delas próprias e às vezes chegam até a um ponto que começam a dizer: então e de mim? E de mim ninguém cuida? E a mim ninguém dá? E a mim ninguém me alimenta? E em mim ninguém pensa? E nas minhas necessidades? E tentam continuar a satisfazer essa necessidade que deveria estar a ser satisfeita por irem viver aqui o lado do amor próprio, tentam satisfazer essa mesma necessidade mantendo-se no mesmo lado do paradoxo, ou seja, continuando a dar, continuando a surpreender, continuando a pôr o outro em primeiro lugar. E isso não te vai dar mais amor próprio, certo? Se queres mesmo ir vivenciar e experienciar mais amor próprio, o convite é integrares o outro lado. Tens que aprender a fazer uma pausa aqui no amar e ser amado. Quando eu digo pausa, não quer dizer que agora não tenhas que dar nada de ti a ninguém, longe disso, mas para ires aprender a viver mais contigo, a viveres mais, a ter mais tempo para ti, a mimar-te mais, a colocar-te mais em primeiro lugar, certo? E isto é o desafio deste lado do paradoxo. Agora vamos ver o desafio das pessoas que estão deste lado, das pessoas que têm o vício motivacional do amor próprio, certo? E o que é que acontece aqui deste lado? A mesma coisa, que é, às vezes também tentamos imagina, estamos numa relação qualquer, com um amigo, com um marido, com um filho, que não está a correr bem, certo? Porque estamos a ter esta dificuldade de nos entregar ao outro, de nos darmos ao outro. E a tendência mais normal é: pronto, eu não tenho jeito para isto, eu preciso de focar em mim, eu preciso de viver as minhas necessidades, eu preciso de viver os meus objetivos, eu preciso de alimentar o meu eu. Não, o convite para ti é contrário. Tu só vais ter mais amor próprio quando tu tiveres a capacidade de fazer uma pausa no teu vício motivacional e ir integrar o outro lado do paradoxo, certo? Ires aqui viver à séria o lado do amar e ser amado. Ires aprender a dar, ires aprender a servir, ires aprender a pôr outras pessoas em primeiro lugar, certo? Isto é o que estas pessoas têm que ir aprender. Estas pessoas têm que ir aprender a pôr-se a si próprio em primeiro lugar. E o que é que acontece, malta? Nós queremos sempre resolver determinado desafio da mesma maneira, da maneira que nos é mais natural e mais simples. Portanto, nós queremos ou estar mais preparados, por exemplo, este lado quer estar mais preparado para estar em... Não há nada mais natural do que isto. O meu gato agora está aqui, olha, ele deve estar aqui no lado do amar e ser amado e está aqui a resolver chatear-me. Então o que é que eu estava a dizer?
Estas pessoas, como lhes é difícil integrar o lado do amar e ser amado, têm por vezes muita tendência para, ok, eu não tenho jeito para relações, então eu preciso mais de me resolver a mim e tudo isso. Não. Repara, a metáfora que eu gostava de dar aqui era, fazer isso é como um alcoólico que diz assim, bem, pá, eu estou a tentar largar o álcool, mas eu não consigo largar o álcool. A maneira então de eu largar o álcool é beber mais. Não, porque esse já é o teu álcool, certo? Portanto, focares mais em ti e focares mais nas tuas necessidades não te vai dar mais do outro lado do paradoxo, certo? Aliás, vai-te fazer começar a teres cada vez menos, certo? Não te vais sentir mais amado e não vais, de longe, amar mais se essa for a maneira como estás a encontrar para satisfazer a questão das relações ou a questão do outro. Mesma coisa aqui, malta. Estas pessoas muitas das vezes têm tendência de continuar a dar e a focar no outro e a surpreender e talvez se eu amar mais, talvez se eu der mais de mim, talvez se eu surpreender mais e melhor, talvez eu me sinta melhor comigo mesma. E não, no meio disto tu estás só a desgastar e tens que perceber que não é responsabilidade da outra pessoa pôr-te bem em termos de amor próprio. Essa responsabilidade é tua, certo? Tu é que tens que fazer uma pausa naquilo que é o teu vício motivacional, percebes que viveres mais disto não te vai dar aquilo que tu queres. O convite para ti é fazeres uma pausa nisto e ires urgentemente viver o lado do amor próprio. Está a fazer sentido, malta? Isto é difícil porque te obriga a viver, entre aspas, numa natureza que não é a tua, mas é assim que se integra um paradoxo. Um paradoxo não se integra ficando sempre do mesmo lado, certo? Um paradoxo integra-se indo viver o outro e já agora, não é viver o outro morninho, verdade? As pessoas que estão aqui não podem agora, pronto, já passei um dia comigo mesmo, mas já posso voltar para aquilo que é o meu vício, que é dar. E as pessoas que estão aqui não podem fazer o contrário, não é? Pronto, eu já tentei aqui, dei uns toques e não sei o quê, de servir as necessidades do não consegui, pumba, volto para o meu vício. Porque já agora, isto é o que vai acontecer dentro de ti. Esta é a tua vontade natural, voltar sempre àquilo que te é mais fácil. E tal como Einstein dizia, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que dizia, tu não podes resolver um problema com o mesmo tipo de desafios que o criou. O que é que isto quer dizer em termos de relações? Se o que está a criar os desafios nas tuas relações é esta tua necessidade de estar sempre à espera que o outro te preencha, não vai tu fazeres mais isso pelo outro, não é tu relacionares-te mais, dares mais de ti, amares mais, mimares mais, que te vai dar mais amor próprio. Isso tem que ser feito por ti mesmo. Vais ter que ser tu a ir viver esse lado do paradoxo e intensamente, não é só um bocadito, isto não se resolve a brincares um bocadinho, pronto, já pus um pezito ali, já posso voltar. Não, vais ter mesmo que viver o amor próprio. Isto aconteceu-me a mim há uns anos atrás. Este é o meu vício motivacional, amar e ser amada, e muitas vezes o que é que acontecia em relações? Quando eu estava fora de uma relação, eu até conseguia ter bastante amor próprio e bastante amar e ser amada. Mas quando eu estava dentro de uma relação, tinha muita tendência para me perder, e de repente começava a ficar pedinchona, tipo, o outro tem que me dar, o outro também tem que cuidar de mim, o outro... E, houve determinada altura, quando terminei, quando uma das relações onde eu estava terminou, eu passei os próximos anos, eu percebi isso, percebi que o que está a dar cabo aqui da minha relação é o facto de eu não conseguir integrar o paradoxo do amor próprio e trazê-lo para dentro da relação. Quando eu estou na relação, eu esqueço-me de mim. E passei uns bons anos dedicada a trabalhar muito sobre o meu amor próprio. E depois, quando vou para testar, tipo, ok, agora quando eu estiver integrada numa relação, será que eu consigo levar o meu amor próprio comigo? E por acaso acho que consegui. Demorou uns bons anos. Curiosamente, uma das pessoas mais próximas de mim, um dos meus melhores amigos, fez o processo contrário. O vício dele era amar e ser amado. Então, sempre que ele sentia que estava a perder o espaço dele, a liberdade dele, as coisas dele, obviamente, saltava fora das relações. E, óbvio, como é uma pessoa super consciente, em vez de fazer o mais fácil, que é, pronto, eu não tenho jeito, salto fora, não sei o quê, não tenho jeito para isto, não, ele fez o caminho mais difícil, mas o caminho correto a fazer, que é, não, vou fazer uma pausa nisto, porque isto não me vai dar mais amor próprio, e vou urgentemente viver o outro lado do paradoxo, integrar e perceber o que é isso de servir o outro e focar no outro e pôr as necessidades do outro à frente daquelas que são as minhas. Curiosamente, essa pessoa está perfeitamente integrada hoje em dia entre o paradoxo do amar e ser amado e do amor próprio. E tu podes querer enganar-te a ti próprio e dizer que só tens um motivador humano, certo? Ou este, mas tu não tens, fofinha, tu tens os dois, verdade? Tu precisas dos dois e tu queres os dois. Todos os seres humanos querem amar-se imenso a si mesmos e todos os seres humanos precisam de amar e ser amados, precisam de dar-se aos outros, se relacionar. Eu não estou a dizer que precisas de uma relação afetiva, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que tu precisas de relações com pessoas que precisas de amar e ser amado, ou seja, depois em que contexto é que tu queres fazer isso acontecer.
Está bem? Então lembra-te sempre do exemplo ali do alcoólico. Se tu continuas a fazer isto numa tentativa de teres mais amor próprio, é como um alcoólico que é deixar de beber, mas a estratégia é continuar a beber. E a mesma coisa para aqui. Se tu saltas fora e não sei o quê, voltas a focar em ti, voltas a ficar centrado em ti mesmo e nas tuas necessidades, ótimo, mas vais ter mais do mesmo, verdade? Tal como Einstein dizia, não podes resolver um desafio com o mesmo tipo de pensamento que o criou. Então a ideia é integrar este paradoxo. Boa? Conseguis viver num dos lados, conseguis viver noutro. Eu podia-vos explicar também, aliás, pode ficar para um outro vídeo, a integração do paradoxo de liberdade e segurança, mas é a mesma coisa, não é? E é fácil de perceber. Quanto mais segurança tu tens e tu ganhas, mais capacidade tu tens de ser livre. Verdade? É a mesma coisa aqui. Quanto mais tu aprendes, quem está deste lado, a viver deste lado também, mais amor próprio tu vais ter de um novo nível de consciência. E aqui também. Quanto mais tu aprendes a também cuidar de ti, a pôr-te em primeiro lugar, depois quando fores amar e ser amado, vais conseguir dar um amor de um nível completamente diferente. Porque não é um amor de carência. É um amor de alguém que realmente tem amor para dar. Porquê? Porque tem o seu amor próprio. E este lado, tu vais aprender a beleza que é a conexão com outro ser humano. O prazer que é poder só amar alguém. E qualquer pessoa que é pai ou mãe sabe isto, que é só o simples facto daquela criaturazinha pequenininha existir, pequena ou grande, existir, é um prazer enorme. Porquê? Porque nos deixa amá-la, certo? E nos faz sentir amado. E tu, como o bom ser humano que és, a não ser que sejas um alienzito qualquer, tens também a necessidade de amar e ser amado. Está bem, malta? Então pensem neste paradoxo. Gostava mesmo que tu olhasses para as principais relações da tua vida e tu pensasses, ok, para já, primeiro, qual é que é a tua natureza? Certo? Amar e ser amado, amor próprio. Segundo passo, o que é que estás a precisar urgentemente de integrar? Que lado do paradoxo, sendo ou não, aliás, provavelmente não vai ser o teu vício motivacional, é que tu estás a precisar urgentemente de integrar, certo? Será que estás aqui e estás a precisar de ir para o teu amor próprio com urgência? Ou será que tu estás aqui e estás a precisar de ir amar e ser amado com urgência? E sim, os teus sabotadores internos vão gritar, os teus sabotadores internos vão te dizer não, mas o que eu quero é isto, vão-te sempre tentar levar para dentro da tua zona de conforto, que é o teu vício motivacional. E tu tens de ter a inteligência e a consciência de que se fizeres isso, vais estar sempre, sempre, sempre no mesmo sítio, certo? Isso não te vai dar mais de nada daquilo que tu queres, pelo contrário, vais perceber que viver deste lado é limitativo, além de ser solitário. Viveres deste lado é limitativo também. Certo? E também acaba por ser um bocado solitário porque nunca sentes o prazer que é teres uma mega, mega, mega raiz e canal de amor de ti contigo mesmo. Boa? Isto sim se chama integração de paradoxos. Neste caso, um paradoxo emocional de será que eu na minha relação estou a precisar mais de pôr lá o meu amor próprio e contribuir para a relação com o meu amor próprio? Será que na minha relação eu estou a precisar mais de pôr lá o amar e ser amado e estou a precisar mais de dar mais de mim aos outros e às outras pessoas que estão na minha vida, está bem? Conta-me, partilha, é um mega, mega tema, sinceramente, é uma mega, mega reflexão, pode ajudar muito nas tuas relações, mas conta-me as tuas reflexões, as tuas dúvidas, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, quero ouvir de ti, está bem? Boa integração de paradoxos, um mega, mega, mega beijinho e espero eu que tu consigas viver as tuas relações com estas duas dinâmicas. Super focado nos outros, seres um anjinho do amor, e super focado em ti mesmo e na tua vida e nas tuas necessidades também. Ok? Beijocas. Até à próxima.